Vamos fazer mais a pregação, né? Sobre aqui a palavra de Deus. Vamos aqui para o Novo Testamento, né? Atos 7, né? Em diante. Vamos aqui ver o que é que fala aqui, né? A defesa de Estevão. O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado, Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhes disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aqui Estevão está falando sobre Abraão, né? Que Deus pediu a Abraão para sair da terra dele, do meio dos parentes, e ir para uma terra que Deus ia mostrar a ele. Na realidade, Abraão tinha que sair do meio de toda a sua família, deixar todos os seus parentescos para trás, né? Sua parentela, e ir para uma cidade que ele não sabia nem para onde estava indo, né? Deus que estava guiando ele, ia mostrar a ele onde que ele ia ficar. Isso aqui é fé, né? Não é essa fé de hoje que o povo tem aí. A fé de hoje é só correr atrás de milagres, né? De bens materiais, né? De curas, disso, daquilo. A maioria dessas curas são coisas inventadas que não existem. É conversa fiada. E Deus, Jesus, né, não veio pregar riquezas. Jesus curou, se é certo, curou muitas pessoas, mas Jesus era o Filho de Deus, né? E hoje existem muitos falsos mestres, né? E a Bíblia fala muito sobre isso. Então Abraão foi para uma terra que ele não conhecia ninguém, guiado somente por Deus, né? Lugar que ele nunca tinha ido na vida dele. E Deus lhe disse: saia da sua terra, né? E do meio de seus parentes. E ele saiu. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã, depois que o pai dele morreu. Deus trouxe Abraão para esta terra, onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra, e o que depois dela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Quando Deus fez a promessa, né, que a terra que ele ia mostrar seria dos descendentes de Abraão, Abraão ainda não tinha filhos, né? Abraão foi arrumar filhos com 100 anos de idade, né? Isso aqui é uma fé, um homem com 100 anos de idade, arrumar uma descendência sem fim, uma descendência enorme. Por quê? Por causa da fé que ele tinha em Deus. Quem dera, né? Hoje o povo tivesse, que se diz servo de Deus, tivesse pelo menos um quarto dessa fé, né? Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravizados. Serão maltratados durante 400 anos, que foi no Egito, né? Aqui os descendentes de Abraão foram viver em outra terra, que foi nessa terra, acho que nessa mesma dita terra que ele foi, e foram escravizados por 400 anos. Deus já tinha previsto isso para Abraão. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que os escraviza. Depois disso eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso Abraão circuncidou seu filho Isaque, uma semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus
12 filhos, e os patriarcas. Essa circuncisão era a prova, né? Isso era uma prova que a pessoa realmente era servo fiel de Deus. É por isso que tinha que circuncidar. Aí depois que Jesus morreu na cruz, né? Isso acabou, não existe mais. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo. E o levou de todas as suas. E Deus o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Os irmãos de José venderam por inveja, né, para ser escravo no Egito, mas foi o contrário, né? Deus estava com ele. E ele se tornou governador do Egito, né, nomeado por Faraó. O Faraó depositou toda a confiança dele em José, porque viu que ele realmente era um homem de Deus, era um homem íntegro, era um homem humilde e era sincero, né, e honesto e fiel. Quem tem essas qualidades, né, Deus não abandona, mesmo que passe por provações como José passou, os piores apertos da vida, mas Deus iluminará a vida dessa pessoa, e essa pessoa será outra pessoa no futuro. Porque é isso que Deus faz com aqueles que crê nele. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde Jacó ouviu dizer pela primeira vez que os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, mais tarde Jacó viu dizer, né, que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez José contou aos seus irmãos que ele era o faraó. E contou quem ele era, e o faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito, e ali ele e os nossos antepassados ficaram, morando até o dia da morte deles. Depois, os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Ramon por um certo preço. É que eles morreram todos no Egito, né? Jacó e seus filhos, seus antepassados, e trouxeram de novo os corpos deles para a terra natal deles, né? A terra de origem, que era em Siquém, e foi sepultado no túmulo onde Abraão, né, tinha comprado, dos descendentes de Ramon. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito Abraão, e o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então o rei, que não sabia nada a respeito de José, começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou o nosso povo, os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Depois disso, né, José já tinha morrido, depois de também já ter morrido o antigo faraó, que era do tempo de José. Entrou um faraó perverso, né, e escravizou o povo de Abraão, né, os descendentes de Abraão no Egito, por não conhecer a história de José. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou
e criou, que é a filha do faraó que adotou, ele criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. É que Moisés falava e agia com autoridade, né? Porque foi criado no meio do povo do Egito e recebeu todas as suas instruções. Então era um homem que tinha palavra, o que ele dizia era isso mesmo. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir e ver a sua gente. E os israelitas ali viu um egípcio, foi ver a sua gente, né, que eram os israelitas. E ali um egípcio, viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e vingou matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e o tentou apartar a briga. Disse os homens: escutem, vocês são irmãos porque estão brigando. Ele falou para os homens: se vocês são irmãos, porque estão brigando. Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Ontem, quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. E ali nasceram 2 filhos dele. Quanto 40 anos mais tarde, Moisés já estava com 80, né? Quando Moisés estava no deserto, perto de Monte Sinai, um anjo apareceu a ele, no meio de um fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor, que disse. Então Moisés foi, viu o fogo, né, no espinheiro, chegou mais perto para ver o que era, e ali lhe apareceu um anjo, né, dentro do fogo que estava queimando o espinheiro, mas não consumia a árvore, né? O fogo queimava, mas não consumia. Foi por isso que ele ficou admirado, que o fogo estava enorme sobre a árvore, mas não consumia nenhuma folha. E no meio daquele fogo, né, estava o Espírito de Deus, né? Estava Deus. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então, Moisés, né, ficou com tanto medo que não tinha coragem de olhar quando ouvia a voz de Deus. Então o Senhor disse: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. É que Deus, né? O povo de Deus, os israelitas sofria tanto, né? Os que eram descendentes de Abraão no Egito, sendo escravizados e maltratados, que Deus do céu ouviu os gemidos dele, né? Então Deus ouve os gemidos do seu servo fiel, né? Quando está sendo sofrendo, está sendo maltratado. Deus vai ouvir os gemidos dessa pessoa, quer dizer, as súplicas, né? Os sofrimentos dessa pessoa e os seus pedidos. E vai abrir as portas, né? Para que tudo dê certo na vida dessa pessoa, quando essa pessoa se dedica a ele, né? Busca ele de coração. E Estevão continuou: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhes perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou o nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador?
com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho e no deserto. E no deserto durante 40 anos. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou 40 anos, né, no deserto e não passava para o lado da terra prometida, que estava do outro lado da montanha. Eles do lado de cá, a terra prometida do lado de lá, e eles ficou 40 anos do lado de cá, sem conseguir passar por outro lado, porque blasfemaram muito contra Deus, né? E murmurações e fazendo muitas coisas erradas, né? E Deus deixou com que eles ficassem 40 anos do lado de cá, sem ter condições de passar para o outro lado da montanha, que estava do outro lado da terra que eles iam. Enquanto todos eles não morreram, nenhum deles passaram para a terra prometida, porque estavam cheios de murmurações e pecados, né? E blasfemas contra Deus. E Deus não permitiu que eles passassem para lá, por quê? Para que não ficasse lá do outro lado da terra prometida uma descendência de gente mal, de gente ruim, cheio de defeitos e pecados terríveis. Depois Deus não permitiu. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: do meio de vocês Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto, e ele estava lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Moisés recebeu, né, as tábuas dos 10 mandamentos, que eram as mensagens vivas de Deus, entregou para o seu povo, né? E o anjo, que fala que o anjo que apareceu para ele na salsa ardente ficou com ele toda a vida. Enquanto ele estava no meio do povo, o anjo estava com ele. É por isso que ele fazia esses milagres, né? Que o anjo de Deus estava com ele. Os nossos antepassados não queriam obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Quer dizer, eles não acreditavam que Deus estava com Moisés, né? Mesmo depois de ver tantos milagres, então mandaram fazer um bezerro, né, de ouro para adorar, né, no lugar de Deus. E servir culto a esse bezerro, dizendo que esse bezerro que ia levar eles à terra prometida. Você vê como é a fé do ser humano, né? É a mesma coisa de hoje aí. Crer nesses pastores, nesses líderes mentirosos, né? Que mentem com tanta cara de pau, né? Tanta falsidade. E eles entregam a salvação na mão desses caras que não conhecem nada de Bíblia, não sabem nada de Bíblia, né? Não tem nada da palavra de Deus. Mesmo assim o pessoal entrega a salvação deles nas mãos deles, né? Desses falsos líderes aí. Que para mim eles não entendem nada de Bíblia, né? Que se vocês entendessem, vocês falavam a verdade como é. Eles disseram, então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ele como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem e que eles mesmo tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Aqui, né? Depois deles fazer essa imagem desse bezerro, né, de ouro, para adorar, Deus se afastou deles, deixou com que eles adorassem as estrelas do céu. Tá vendo? Quando você faz algo errado, que não agrada a Deus, Deus se afasta da pessoa e deixa com que a pessoa cometa só erros, né? Às vezes vai cometendo erro, até perder, às vezes mesmo até dar cabo da sua... se destruir, né? Às vezes perde até sua própria vida, né? Porque se enterrar só no erro, até a hora acontece uma coisa ruim. Por quê? Porque faz coisas que não convém, né? E Deus se afasta da gente. Não é? Quando a gente não faz nada que agrada a Ele, né? Ele não está conosco, só está conosco quando nós estamos fazendo algo que está agradando a Ele. Porque Deus não aceita o erro, né? Coisas erradas. Então Ele não pode estar com quem só vive no erro. O povo de Israel não foi para mim, que vocês mataram.
Deus dizendo, né? E ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca do deus Moloque e também a imagem da estrela de Haifar. E o deus de vocês, esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Aqui a Bíblia diz, né, que Deus diz que eles não fez sacrifício, não foi para ele. Carregaram a imagem de vários deuses, né? E o Deus que fez, e o sacrifício que fez foi para esses deuses, né? E os que eles adoravam eram ídolos, né? O Deus que eles adoravam era ídolos, igual hoje aí fazem, né? Tem religião aí que adora ídolo, né? A Bíblia fala para não adorar imagem, não adorar ídolo, e eles fazem ídolo dizendo que não tem nada a ver, né? Que aquilo ali é apenas para refletir, mas adoram. E só Deus só aceita adoração a Ele, né? E não imagem, porque imagem não pode fazer nada por nenhum de nós. Pois isso vou mandar vocês para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi foi feita como Deus tinha mandado, né? Moisés fazer de acordo com o modelo de Deus, né? Que Deus lhe havia mostrado, quer dizer, foi feita de acordo com o modelo que está no céu. Deus mostrou o modelo como era no céu da Arca da Aliança, né? Da tenda, e Moisés fez a mesma coisa, do mesmo modelo. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e ali levaram quando foram com José e conquistaram as terras das nações que Deus lhe expulsou diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como diz o profeta. Aqui Estevão está falando, né, que Davi prometeu fazer a casa de Deus, mas quem fez essa casa foi Salomão. Deus não permitiu Davi fazer porque Davi é sanguinário, né? Era um homem que matava, fazia muitas guerras e matava muitas pessoas, né? Tinha muito sangue nas mãos, então não podia fazer a casa para Deus. Quem fez foi Salomão, que não era guerrilheiro. E aqui está falando, né, que Deus, porém, não mora em tendas feitas por mãos de homens, não mora em casas feitas por mãos de homens. Hoje as pessoas, né, são tão cegas aí, né? Tão cegas, tão estúpidas, né, que acham que Deus só está em templo, né? Acho que para buscar Deus tem que estar dentro de templo, dentro de religião. Acha que é lá que Deus tá preso lá dentro, né? Como se fosse o quê? Um passarinho na gaiola, né? Só se encontra naquele lugar. O passarinho que é desse tipo, né? Você chega só consegue encontrar ele preso na gaiola, que ele não consegue sair. Então eles acham que Deus também é assim. Se prende no local chamado igreja, né? Chamado templo. E só tem que buscar ele ali, né? Não pode orar em casa. Não pode buscar ele onde tiver, tem que ser lá. Isso é cegueira, né? Isso é ser cego e falta de entendimento, né? E não compreender as coisas de Deus. A própria Bíblia está dizendo aqui, ó, está aqui, ó, em Atos 7, versículo 48 aqui. Deus não mora em casas feitas por mãos de homem. Deus mora em nós. Nós somos o templo dele, né? Todo aquele que faz o agrado de Deus, né, se torna o templo do Senhor, né? Ele também não está em qualquer um que faz tudo quanto é coisa, né? Ele quer estar naquela pessoa, mas a pessoa precisa mudar e dar espaço para que Deus possa agir nela, né? O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Aqui Deus está dizendo que Ele é dono de tudo. Que tipo de casa vocês podem construir para mim? Se vocês não podem fazer nada nem por vocês mesmos, qual a casa que vocês podem fazer para eu morar? Então, se Deus não mora em casas feitas por mãos de homem, em templos feitos por mãos de homem, Ele está dizendo aqui que tipo de casa vocês podem fazer para mim? E eu sou dono de tudo, eu posso tudo, vocês não podem fazer nada para mim. E eu que faço por vocês. Então, como é que nós podemos fazer uma casa para Deus morar? Se Ele é quem é o dono de tudo, Ele está dizendo aqui que Ele é o dono de tudo, Ele governa tudo. Então, por que
que as pessoas hoje, até hoje, ainda não enxergam a verdade, né? São cegas da verdade, cegas tapadas mesmo. Vê a palavra de Deus, vê a gente pregar a verdade, vê muitos pregando, né? Vários pregando a verdade, pregando. Por que a gente está pregando isso, pregando a verdade? É porque estamos guiados, né, pelo Espírito de Deus. Deus deu o entendimento para que nós abríssemos os olhos, né? E também explicar para aqueles que não sabem, né? Para que abra também os olhos dos outros que estão cegos, né? E surdos, que escutam a verdade e vê e não acredita, né? Tem gente que vê essas palavras, vai perguntar ao pastor, né, se está certo. Se o pastor dizer que não, ele acredita que não. Então o pastor, né, é o Deus dele, né? É o que vai dar salvação a ele. É como eu falei, entrega a sua salvação, a sua vida nas mãos do estúpido, né? Sem conhecimento, que não tem nada de entendimento da palavra de Deus. Em vez de você verificar a Bíblia por si próprio, fica verificando por pastor. Enquanto você não aprender a ler a palavra de Deus e buscar entendimento e ler a Bíblia por conta própria e buscar a conhecer a verdade por conta própria e ficar acreditando nesses enganadores aí que não falam a verdade, você só vai entrar de chão adentro, só de água abaixo. Porque a palavra de Deus mesmo diz, né? Aquele que só ouve e não pratica, não tem conhecimento da verdade. Aquele que só ouve e não pratica está cego, né? Não tem nenhum conhecimento sobre a verdade, não tem obra nenhuma em sua vida. Se você só ouve, mas não pratica, você tem que praticar, você tem que correr atrás para saber se realmente é aquilo mesmo que estão falando. Eu mostro tudo na Bíblia, aqui está em Atos 7, do 1 em diante. Eu estou falando, igual eu estou falando aqui sobre a palavra de Deus, mas você também tem que ir na sua Bíblia e ver se realmente eu estou falando a verdade ou não. Não é confiar em mim, não. Tem que confiar na palavra de Deus. A mesma coisa que tem que fazer com os pastores, com esses líderes aí, que não existe pastor, né? Pastor nosso é Jesus Cristo. Eu não tenho pastor, meu pastor é Jesus Cristo. Homem como pastor, eu não tenho nenhum. Para mim isso não existe. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro pastor é Jesus, que é aquele que deu a vida por nós. Esses outros aí dão a vida por dinheiro, né? Mas não por nós, por os membros. Eles não vão dar a vida por nenhum de vocês, vai dar a vida por dinheiro, por muito dinheiro. Como, aqui diz assim, ó, como conseguir construir um lugar onde eu posso morar? Ele diz, como que vocês vão poder conseguir fazer um lugar onde eu posso morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Que Deus diz, por acaso não fui eu que fiz todas as coisas? Se eu fiz todas as coisas, como que vocês podem fazer um lugar para eu morar se eu sou dono de tudo? Então Deus é determinado por homem, né? O cara faz uma igreja em cada esquina da cidade e diz que Deus está morando ali. Então Deus está sobre a vontade dos homens, né? Não sobre o poder dele. Deus diz, ele diz aqui, eu sou dono de tudo, você não pode fazer nenhum lugar onde eu possa morar. E Estevão terminou dizendo, como vocês são teimosos, como são surdos e duros como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Aqui Estevão está dizendo, ele está falando para aquele povo, né? Como o século de hoje é a mesma coisa. Como vocês são duros do coração e surdos para ouvir a verdade, como vocês são surdos, vocês rejeitam o Espírito Santo. O povo hoje não rejeita, pregando mentira, enganando as pessoas, rejeitando o Espírito Santo, rejeitando as verdades. E são surdos também até hoje. São todos tapados. É só aqueles que têm o poder do Espírito Santo de Deus, que Deus dá o conhecimento, o entendimento, que consegue, né, abrir o olho, enxergar a verdade. Graças a Deus que o Espírito Santo de Deus entrou em mim, né, há tempo, para que eu também abrisse o olho, né? E também abrisse o olho da minha família, né? Para nós não cair todos no mesmo buraco. Igual muitos estão caindo por aí, acreditando em conversas fiadas, mentiras, e não procuram a verdade por sua própria decisão. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vida do bom servo. E agora vocês o traem e o mataram. Aqui está falando sobre Jesus, né? Que antes eles mataram os profetas, né? Que ensinavam a boa palavra, a boa convivência, a vida de um bom servo.
disso do Senhor, né? Então dizendo, e agora vocês o traíram, quer dizer, traíram Jesus, né? E o mataram. Quando Jesus veio ao mundo, eles também traíram e o mataram. Por quê? Porque Jesus falava a verdade, né? Como assim a gente prega, fala, como está na Bíblia. Então, por causa disso, eles mataram Jesus, né? Por quê? Porque as pessoas preferem ouvir a mentira, né? Mas a verdade ninguém gosta. Quando fala a verdade, né? Aí o diabo já entra no coração, né? Quando eles ouvem a verdade, e Satanás entra na vida deles, entra no coração, ele já começa a agir de outra forma, né? Que não tem nada a ver com Deus. Aí já se revolta contra o verdadeiro servo de Deus, contra a pessoa que está pregando a verdade, e já reage com violência, né? Tem religiões aí que pastores e membros de igreja, né, até batem nas pessoas que falam a verdade. Agride as pessoas. Então, que tipo de servo de Deus é esse? Esse tipo de servo de Deus que não aceita a verdade? Para onde que vai essas pessoas que reagem dessa forma, fica dentro de religião e falando que está servindo a Deus, no dia que alguém fala a verdade, ele agride a pessoa, né, com violência. É assim que o mundo de hoje é, por isso que a Bíblia diz, né, que o mundo já está no poder do diabo, e não no poder de Deus. Esse mundo está sendo governado por Satanás, e o próprio Deus fala, Satanás é que é o governante desse mundo. Então por isso que as coisas estão desse jeito, e mesmo assim, as pessoas que se dizem religiosas, né, evangélicas, a maioria delas são cegos e estúpidos, não conhecem a verdade e não obedecem a Deus e rejeitam o Espírito Santo. Por quê? Porque não conhecem a palavra também. Acha que conhece, mas não conhece nada, porque se conhecesse, agia como a palavra ensina, e não de qualquer forma. Vocês receberão ali a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Aqui está falando, né? Vocês receberam a lei por meio de anjos e porém não têm obedecido a esta lei. Recebia, mas não obedecia. Aqui diz assim, a morte de Estevão. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e reagiram os dentes e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse, olhe, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram, e gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois os jogaram para fora da cidade e os apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, que era Paulo, tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo, Senhor, Senhor, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu, e Saulo aproveitou a morte dele. E Saulo aprovou, né, a morte dele. Você vê, Estevão falou a verdade, depois que ele falou a verdade, foi o que eles fez. Isso eram líderes religiosos daquela época. E rangiram os dentes, né? Eles ficaram tão revoltados que rangiam os dentes de raiva contra Estevão. Jogou ele para fora da cidade, né? O apredejou até a morte. E Saulo, que era Paulo, que depois se tornou um apóstolo de Cristo, né? Foi quem ajudou a matar ele, perseguir ele e matar por causa da palavra de Deus, né? Palavra de Jesus. E depois Jesus converteu ele também, fez ele se converter, né? Cegou ele, ele se converteu e ele também acabou morrendo da mesma forma, por causa da palavra de Jesus Cristo, né? Então o que é que as pessoas, hoje é a mesma coisa, se chegar no lugar e pregar a verdade, eles vão ringir os dentes contra a pessoa e vai reagir com violência, que nem muitos fazem aí. Por quê? Porque estão cegos, né? Cegos por a segredo de Satanás. Satanás já os deixou cegos. Pessoas que se dizem religiosas, né? E não querem saber da verdade. Quando ouvem a verdade, se for possível, né? Até agride a pessoa. Se for possível mesmo, se for possível, tem coragem até de matar a pessoa. Por causa da verdade. Isso não é de hoje, isso é de muito tempo. Aqui diz que quando eles ouviram a verdade, eles rangiam os dentes, né?
de raiva contra Estevão e mataram apredejado. Hoje o povo faz a mesma coisa. Se alguém chegar em qualquer uma denominação dessas aí e falar toda a verdade, como a Bíblia está escrita, com certeza você vai ter uma grande revoltosa contra você, uma grande revolta. E você vai ser agredido. Se Deus não tiver misericórdia, pode acontecer até o pior. Por causa de quê? Porque o diabo cegaram, né? Nessas religiões aí, o diabo deixaram cego. Eles não seguem Deus, né? Segue religião. Porque quem segue a Jesus, segue a palavra. Quem segue a religião, segue o que o pastor fala, né? Segue o que o pastor diz, segue o que o padre fala e não a palavra de Deus como ela é. Fica acreditando em conversa desses caras aí que ficam enganando aí, mentindo. Que nem eles mesmos querem saber da verdade. E são cegos também, que não enxergam a verdade e também não querem saber da verdade, né? E não entendem também da Bíblia, que se entendesse pegava a verdade. Ou entende e finge que não entende, né? Por suas denominações não aceitar as verdades como ela é, que eles não aceitam, nós aceitamos dinheiro e riqueza, né? Mas não aceita Deus como é. Então se você realmente quer ser um servo do Senhor, é o que eu digo agora, fiel, aceite a Bíblia, leia a Bíblia com a sua própria vontade, busque a sabedoria da Bíblia por conta própria e não fique acreditando nesses enganadores aí, falsos, mentirosos, que você vai conhecer a verdade de Deus, vai libertar você de tudo que você está sendo enganado. E você vai ver a realidade da palavra do Senhor como ela é. É isso que temos que fazer, né? Todos têm que fazer.